Fala pessoal, beleza? Muito bom dia para quem tá acordando cedo e vendo esse vídeo de manhãzinha aqui indo pro trabalho. Bom dia, aqui é o Rafael, estamos no canal Notícia do Fogão para repercutir mais uma bela vitória do Brasil. A Sede é Fogo está imparável. Luiz Henrique entrou em 4 minutos, fez um gol, deu uma assistência. Igor Jesus sofreu pênalti, Almada fez gol, Bastos deu assistência. O Botafogo é protagonista em todas as seleções que figura. Então vamos ver aqui o troca de passes, um pouco de Jovem Pan, tem tudo sobre o Fogão que é protagonista no cenário internacional. Então antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Notícia do Fogão. Eu sou o Rafael, bora pro vídeo. Mano. Claro, teremos aqui o intrépido Lédio Carmona e também o intrépido Luiz Henrique, que tá com a rola toda, assim como o Lédio Carmona. Vamos falar muito sobre a goleada da seleção brasileira. Boa noite para vocês, né? Antes de mais nada, me perdoem pela falta de educação. Boa noite para vocês, está no ar o Troca de Passes desta terça-feira, depois dessa goleada 4-0 para a seleção brasileira em cima do Peru. Vamos falar muito sobre esse jogo, a hashtag Troca de Passes já está aí na sua tela, hashtag Troca de Passes, vá lá no Twitter, né, no X, e mandem as suas mensagens para a gente, que acharam desse jogo do Brasil, as suas impressões da exibição da seleção brasileira lá no estádio Mané Garrincha em Brasília, hein? Queremos ouvi-lo, certo? Porque agora vamos ouvir aqui Jéssica Sescon e também Alex para falar da goleada do Brasil. Tudo bem, Jéssica? Boa noite, enquanto a gente vê essas lindas imagens do belo Mané Garrincha lá em Brasília. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem, Felipe. Boa noite para você, Alex e galera que nos acompanha. Imagens boas aí, bonitas do Mané Garrincha, que deu sorte pra gente na noite de hoje, né? Acho que o segundo tempo especial da seleção brasileira é o que tem que ficar com marca aí para dar esse incentivo para a seleção de Dorival, né? Acho que o placar elástico, ter sido uma goleada, favorece muito esse momento. Acho que a seleção estava precisando disso, o Dorival estava precisando disso. Primeiro tempo de uma seleção muito diferente do que a gente quer ver da seleção brasileira, uma seleção receosa, com medo de jogar, até pelo posicionamento do Peru, mas no segundo tempo a gente já viu uma seleção brasileira indo para cima, com velocidade, encontrando os espaços, mostrando mais qualidade de jogo, fazendo lances bonitos. Isso também deixa o jogador mais confiante e aí o Brasil conseguiu construir uma boa vitória. Alex, boa noite, Alex. Eu estava falando aqui, né, citei o Luiz Henrique na abertura do programa, porque eu fui fazer uma pesquisa aqui sobre quantos minutos o Luiz Henrique tem com a camisa da seleção brasileira e a participação dele em gols nessa pequena amostragem. São 152 minutos em campo com o jogo de hoje. 2 gols e 1 assistência, ou seja, ele tem uma participação direta em gol a cada 50 minutos com a camisa amarela do Brasil. É uma bela amostragem aí para ele que está começando a carreira no time brasileiro, não, Alex? E que começo! Boa noite, bem-vindo ao Troca, Alex. Boa noite, Felipe, Jéssica, todo mundo que está em casa. Belo começo. E está representando aquilo de momento que ele vive na vida dele. Parece que ele se encontrou num momento muito mais maduro, que você vai se descobrindo fisicamente, emocionalmente. E tudo de tecnicamente que ele tem para poder oferecer, que ele vem fazendo já no Botafogo. E o gol que ele fez no jogo passado entrando, porque, lógico, os 2 primeiros jogos que você chega na seleção e a seleção não vivendo aquele momento de fluência, vamos dizer, ele entrando, jogando, ele teve a dificuldade que o Savinho teve no início do jogo, de ficar muito sozinho e tudo. A partir do momento que o jogo desbloqueia e pega esse momento que ele está vivendo hoje, de confiança, isso traz naturalmente uma condição de eficiência para você dar passe, para você fazer jogada e fazer gol, que acaba marcando. É um momento importante que ele chega ali realmente para esse momento, que a gente tem que falar de futebol e seleção brasileira no momento. E ele, para esse momento, realmente tem se tornado, tem se mostrado um cara importantíssimo para estar seguindo aí. Porque a seleção brasileira é bem isso. Em clube a gente já fala de ter elenco. Seleção brasileira também. Vão ter jogos que vão ter essa dificuldade em alguma parte dele e você precisa ter os outros atletas selecionáveis com essa condição, né? Todo mundo um pouco mais de Luiz Henrique, com essa luz e com esse momento para ajudar num resultado como foi hoje, é importantíssimo. A seleção brasileira é aquele negócio, né? Você está no lugar certo, no momento certo e corresponder à expectativa, né? Porque às vezes, e muitas vezes acontece, só com os jogadores que hoje estrearam pela seleção brasileira, o Brasil já usou 65 jogadores
né, nesse período pós-Copa de 2022. 65 jogadores. É mais do que o Tite usou em todo o ciclo passado de 4 anos. É muita gente. A gente está com um ciclo aí de 2 anos. A Copa foi exatamente foi dezembro de 22. 22. Então são 2 anos praticamente de trabalho, né? Quer dizer, trabalho porque o Dorival está num período muito curto aqui. Mas são 2 anos de pós-Copa e já usamos 65 jogadores. É um número muito expressivo. Muitos deles, né, foram convocados e talvez não voltem mais. Sim. É por isso que é importante você aproveitar, como o Luiz Henrique, por exemplo, tem feito. O Igor Jesus, no primeiro jogo dele, já conseguiu marcar um gol que foi importante para ele, deu confiança, hoje não balançou as redes, né? Mas acho que vai se garantir como titular aí, pelo menos pelos próximos jogos, com os 2 jogos que fez. Então é importante corresponder, né, Jéssica? Que nem sempre o jogador que está recém-chegado na seleção consegue. O Luiz Henrique tem feito com alguma sobra. Tem feito, isso é muito bom para ele e é bom para o Dorival. Acho que fazia parte do papel do Dorival na busca por essa renovação da seleção brasileira, que era tão pedida, tão exigida, ele trazer muitos jogadores mesmo, ele mapear mais jogadores, ele dar mais oportunidade para jogadores que não estavam, que a gente não via na seleção, era o papel do treinador. Só que nesse momento que a seleção tem que começar a render e começar a mostrar uma identidade de jogo, então ele precisa contar com esses jogadores que estão dando uma resposta. Ele precisa insistir agora. Acaba sempre batendo na resposta individual do atleta. Exato, eu acho que ele já conseguiu mapear, ele já teve uma amostragem. Quem deu a resposta, e tem gente dando a resposta, é que merece ter essa continuidade. E esse é o momento dessa continuidade existir. Para o time começar a se assentar, criar essa identidade aos poucos, os jogadores se conhecerem um pouco mais, entenderem o comportamento do colega, o comportamento emocional e o comportamento na tomada de decisão dentro de campo, para a equipe engrenar. Senão a gente vai ver uma seleção que fica sempre parada no primeiro estágio de evolução, que foi aquele jogo contra o Chile, por exemplo, uma equipe não sabia como sair jogando, com muito receio de errar um passe. Nesse jogo a gente já viu uma seleção tentando um pouco mais, claro, não tomou um gol no início do jogo que atrapalharia todos os planos, como foi na última partida, mas já era uma seleção que buscava mais o ataque, que se encontrava um pouco mais, que tinha mais organização. Então tá dando passinhos, os passinhos são curtos, mas esses passos vão acontecendo. Para continuar essa caminhada de identidade de uma seleção brasileira, que é o que a gente tem hoje, sob o comando do Dorival, essa missão, então o Dorival precisa ter essas respostas, contar com essas respostas. O Luiz Henrique é um jogador que está dando uma resposta positiva. E a gente já comentava aqui sobre essa questão de o treinador é super importante, tem que ser. Só que o atleta ele também tem que se ajudar e ajudar o treinador. Senão ele testa 60 jogadores, ninguém dá resposta. 65 nesse Fala, como é que eu vou ter uma base, né, para poder seguir a partir daqui? É isso. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar o pessoal que participou da transmissão, lá direto do belo Mané Garrincha, em Brasília, para conversar com a gente aqui no Troca de Passes. Lá já estão prontinhos Luiz Carlos Júnior, Paulo Nunes, o Perigoso e o intrépido Lédio Carmona. Eles já estão aqui, olha só, ansiosos para a participação no Troca. Dessa, hein? Você tá, por enquanto, salvo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estava conversando aqui com o Alex, com a Jéssica, né, e estava pensando enquanto ouvia o que eles estavam dizendo. E aí me veio a seguinte questão na cabeça, porque é claro que depois de uma goleada de 4-0, a gente costuma ver o bom desempenho, ficar com a última imagem que foi do segundo tempo. Mas eu confesso que eu ainda estou na dúvida de qual é a real seleção brasileira. Se é a seleção que teve muita dificuldade no primeiro tempo, né, um primeiro tempo ruim mais uma vez, ou a seleção do segundo tempo, que acho que o gol também destranca muito, ou ajuda a destrancar a partida e faz com que o segundo tempo fique mais fácil. Mas eu queria ouvi-los em termos de projeção de futuro, o que vocês imaginam que seja a seleção brasileira daqui para frente? Claro que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Talvez seja uma mescla aí dos dois tempos. Mas mais a seleção do segundo ou mais a do primeiro? Dentro da realidade, né? Porque a gente espera que seja o segundo sempre. Mas queria ouvi-los, meus amigos. Bem-vindos ao Troca, Luiz. Obrigado, Felipe. O Perigoso e o Intrépido estão pedindo a presença do Luiz Henrique no time. Eu concordo com o que a Jéssica falou, só que eu lembro o seguinte, para que esse time busque entrosamento, alguns jogadores importantes ficaram fora nessa convocação por lesões. O Vini é um deles. A zaga, ele estava querendo mexer na zaga. Militão está fora. Marquinhos seria reserva. Ele testou hoje o Wanderson. Então, enfim, para você ter esse time, para você ter esse entrosamento, alguns jogadores não estiveram nesses 2 jogos. Eram 2 jogos que o Brasil tinha que vencer. Eram os 2 últimos colocados. Achamos aqui que o primeiro tempo foi bem ruim. 1-0 com o primeiro tempo fraco. E como você falou, Felipe,
aparentemente a última impressão é a que fica, não, Perigoso? Ah, meu Deus do céu. Aí, Lédio, o que eles fazem comigo? Mas eu gostei, o Felipe tá inspirado, gostei dessa. Sim, boa eu fiquei feliz de ter escapado dessa. Boa noite, Felipe, meu grande amigo Felipe, Alex, Jéssica. Ainda bem que eu tenho a Jéssica aí pra me ajudar, porque se depender do Alex e do Felipe... Tamo junto, eu gostei, Felipe. Eu vou ficar com o segundo tempo. Eu sempre fico com o lado positivo da equipe, porque foi um primeiro tempo muito ruim, muito apático. Esperava mais da seleção brasileira, esperava uma equipe mais veloz, principalmente no setor ofensivo, com mais mobilidade, com mais intensidade, agressividade, não só no jogo coletivo, mas também na marcação coletiva. A seleção brasileira não fez isso, né? O jogo se tornou meio morno, meio monótono, e assim, eu esperava mais no primeiro tempo. Mas aí, o Alex sabe muito bem disso, quando você sai de um jogo ruim do primeiro tempo e se transforma no segundo tempo, você tem que parabenizar a equipe, você tem que parabenizar os jogadores. Aí a gente teve algumas mudanças. Desde o começo eu vi o Wanderson, que não fez isso no primeiro tempo, atacou várias vezes pelo lado direito, já no início da partida, já dando opção pro Savinho. Do lado esquerdo, o Abner começou a jogar mais, o time começou a jogar dentro do campo da seleção peruana. O volume de jogo foi maior, a velocidade do jogo foi maior, tanto que no passe do pênalti do Savinho, o Rafinha acelera o jogo com o passe com a perna direita. Então, assim, a evolução ela é lenta, óbvio, né? O segundo tempo foi muito melhor do que o primeiro. O primeiro tempo, para mim, não existiu, a não ser o resultado do 1-0. E aí abre o espaço, né? A seleção brasileira está jogando com seleções que marcam muito atrás. E quando você faz o primeiro gol, você sai na frente, você vai ter mais espaço. Porque essa equipe, mesmo que não tendo condições de jogar, né, Lédio? Ela vai tentar sair, ela vai tentar empatar. E aí você dá espaço para jogadores com muita capacidade, jogadores que têm muita qualidade, velocidade. Aí a seleção brasileira conseguiu mostrar aquilo que a gente está esperando. Respondendo a pergunta do Felipe, eu concordo com o raciocínio do Paulo, perfeito. Agora, respondendo diretamente a pergunta com qual imagem que a gente fica, eu acho que a gente não tem que ter essa resposta hoje, entendeu? Eu acho que a gente tem que esperar, e não custa nada esperar, faltam... Teremos 2 adversários mais difíceis. Ainda temos 8 jogos nas eliminatórias. Por que a gente tem que tirar uma resposta por causa de um mau primeiro tempo e de um ótimo segundo tempo? Vamos esperar, vamos ver exatamente qual vai ser a cara que a seleção vai ficar. Eu gostei muito do segundo tempo. Acho que o Brasil fez um bom segundo tempo. Tudo bem, muita gente vai dizer, gente ranzinza, que não sou eu, que o Peru parou de jogar, tomou o segundo gol, se desconcentrou na marcação, cansou, entraram jogadores jovens que não conseguiram segurar o tranco do jogo. Ok, mas quando você pega um adversário assim, você tem que aproveitar e meter gol. Exato. Provavelmente, eu não vi o jogo, foi o que a Argentina fez contra a Bolívia hoje no Monumental de Nunes. E costuma fazer quando a Argentina pega esse tipo de adversário. E o Brasil tem que fazer. Pega adversário fraco, goleia. Faz o povo vir junto, se interessar, voltar a ter interesse pela seleção brasileira. Isso é importante, Agora, eu acho que um detalhe, o mais importante era fazer os 6 pontos nesses 2 jogos. Que o Brasil não vai ter nenhuma data FIFA com os 2 jogos tão fáceis assim de serem resolvidos. E o Brasil aproveitou. Daqui a pouco vai ter Venezuela em Maturim, vai ter Uruguai em Salvador, vai ser muito mais difícil a próxima data FIFA. Depois você tem na sequência uma Argentina em Buenos Aires. Foi concluída essa missão. Ganhou 6 pontos, respirou, abriu vantagem para o 5º colocado. Beleza. Agora, o que eu acho mais importante no que aconteceu nessa data FIFA é que o Dorival achou alguns jogadores importantes para a seleção. Ótimo. Ele achou bons laterais, Wanderson e Abner. Achou, que eu falo entre aspas, né? Ele convocou, escolheu e os jogadores entregaram. Wanderson e o Abner. Acho que o Rafinha no meio pode ser uma boa opção. O Igor Jesus é uma realidade. O Gerson, eu acho, para mim, tem que ser titular da seleção brasileira, independentemente do que ele jogou nessa data FIFA. Mas no Brasil, nenhum meio-campo tem intensidade hoje do Gerson. E o Brasil precisa de jogadores com esse pulmão, com essa vontade. E ele tem técnica. É um jogador completo, cada vez mais completo. E o Luiz Henrique, no meu modo de ver, tem que ser titular, porque ele jogou 4 vezes pela seleção. Nas 4 vezes ele jogou bem. Então, eu acho que não dá para mais discutir o Luiz Henrique nesse momento da seleção brasileira. Então, são muitas opções que o Dorival ganhou com essa convocação. Então, ele ganhou 6 pontos
e um esboço bem interessante de seleção. Meu fone saiu aqui do lugar, mas eu já vou acertar. O Dorival acertou no segundo tempo, por que eu não vou acertar meu fone, né? Ele tá demais, hein? Vou fazer uma outra colocação para vocês aqui. Vocês já arrumaram algumas soluções aí para a seleção brasileira, concordo com a parte dos laterais. Vamos pensar no jogo do dia 14 contra a Venezuela. A gente teve 2 volantes no primeiro jogo, né? Diferentes dos 2 que jogaram hoje. Para começar o jogo contra a Venezuela, dentro do que vocês viram aí, já vi que vocês estão todos a favor do Gerson, mas eu queria ouvi-los. Qual seria a dupla de volantes para o jogo contra a Venezuela dia 14, Lédio? Eu jogaria com o André 100%, eu jogaria com o André e com o Gerson. Seria a minha dupla, André e Gerson. Eu acho o André um jogador mais dinâmico, no meu modo de ver, que o Bruno Guimarães. E o Gerson, para mim, hoje, é absoluto. E aí, Luiz? É a noite do Luiz Henrique. É a noite de quem tem coragem para jogar futebol. É a noite do cara que joga no Brasil e que cala a boca de muita gente que diz que tem que jogar na Europa para jogar na seleção brasileira. O Luiz Henrique mudou o jogo. Ah, pilhado, mas já estava ganhando já. Mas estava ganhando com aquele convencimento meia boca. Quando o Luiz Henrique entra no jogo, meu amigo, ele muda a partida. Ele faz uma linda jogada pro golaço do Andreas Pereira. Ele faz um belo gol. Ele se movimenta. Ele chama o jogo. É um típico jogador corajoso. E aí é o que eu falo. Não me interessa se joga no Brasil ou não. Não me interessa se joga na Europa ou não. O jogador, ele tem que entregar na seleção brasileira. Então, se tem um bando de jogador que joga na Europa e amarela, veste a camisa da seleção brasileira e sente o peso, o Luiz Henrique não sente. Segunda atuação seguida, convincente do Luiz Henrique. Então, tem que elogiar esse cara. Jogador do Botafogo, torcedor do Botafogo, tem que comemorar mesmo, porque foi uma baita atuação do Luiz Henrique. De novo, e é o típico jogador de seleção brasileira. É o jogador que a camisa fica leve. É o jogador que joga na seleção brasileira para se divertir. Você vê um sorrisão na cara do Luiz Henrique. Ele tá brincando ali com os amigos. Ele tá jogando futebol como vem fazendo no Botafogo. E aí, eu critico muito o Dorival Júnior. Mas parabéns pro Dorival Júnior por ter tido a coragem de convocar jogadores que estão se destacando no futebol brasileiro. O Gerson hoje, inclusive, jogou bem, se aproximando, saindo de trás, se aproximando do ataque. O Gerson fez uma atuação convincente. Luiz Henrique fez uma atuação convincente. Claro que a gente tem que elogiar o Rafinha, né? Porque o Rafinha fez 2 gols de pênalti e chamou a responsabilidade. Mas um Brasil que hoje, eu que critico tanto, hoje a gente pode elogiar. Primeiro tempo ruim, tá? Primeiro tempo ruim, primeiro tempo decepcionante, mas um segundo tempo muito bom e um segundo tempo com ataque, com gols. Um Brasil que vence por 4-0, e é o que eu digo, é muito mais legal você ganhar de 4, fazendo gols, fazendo belas jogadas, como o golaço do Andreas Pereira, do que ganhar naquela enganação que foi contra o Chile, aquele futebol patético. Então eu digo, o segundo tempo de hoje foi convincente, mas por outro lado, cabe a nós aqui a gente também refletir. Será que vale, que não tem que também se questionar o adversário, que não tem que... o Peru é o penúltimo colocado, era o último há pouco tempo, só ganhou do Uruguai, que estava em crise. Claro, tem que questionar o adversário, mas ganhou, goleou e jogou bem. Então, parabéns para a seleção brasileira hoje. Quando tem que criticar, eu critico, e a gente hoje precisa falar, e muito, principalmente do Luiz Henrique. Porque se for por meritocracia, já tem que ser titular da seleção brasileira. Pela atuação que hoje ele fez, em poucos minutos, pela atuação que ele teve no último jogo, não me interessa se ele joga no Real Madrid, no Barcelona, no Manchester City, no escambau. Ele tem que ser titular da seleção brasileira. E outro, hein? O Savinho tem ousadia para jogar na seleção brasileira, hein? O Savinho vai para dentro, o Savinho procura o jogo. Ou seja, a gente está falando de 2 jovens que a gente citava pouco. A gente sempre citou o Endrick e a gente sempre citou o Estevão. A gente tem agora Luiz Henrique buscando o seu espaço forte e a gente tem o Savinho. Lembrando que o Savinho vem jogando no Manchester City. Na partida que eu fui do Manchester City contra o Chelsea, ele foi um dos principais jogadores do Manchester City. Eu estava no jogo no estádio. É um jogador que não tem medo de jogar. Tem ousadia no Manchester City, que é muito difícil
você vestir a camisa de um time grande, que o Guardiola é o treinador, e chamar a responsabilidade. E agora o Savinho também mostra coragem para jogar nessa seleção brasileira. Então, boa tarde, Bruno. Boa noite, Bruno Prado. Boa noite, Flávio Prado, família Prado com a gente. Fábio Piperno. Agora, Flávio, eu adoro que você esteja na mesa hoje. Porque o Luiz Henrique joga no Brasil. Acabou aquela sua lorotinha de que tem que jogar na Europa, que é o futebol competitivo. O cara do Botafogo hoje tá acabando com todos os outros que jogam na Europa, tá sendo decisivo, tá jogando bola e tá jogando alegre. Ele joga com um sorriso no rosto. Finalmente, eu posso falar alguma coisa boa dessa seleção brasileira e não vem de um jogador que joga na Europa, Flávio Prado. Eu ainda acho que tem que jogar os melhores, agora não sei. Mas como você se deixa muito influenciar pelas palavras do presidente Lula, você deve ter sido influenciado pela declaração dele de que deveriam jogar os jogadores aqui no Brasil. Eu acho que tem que jogar os melhores. E lógico que, exceção feita ao Brasil, o Brasil contrata jogador pior do que o que eles têm aqui. Tá uma mulambada de estrangeiro, jogador ruim para danar e tá nos contratos, em vez de botar os moleques para jogar. Mas lá fora, normalmente, eles contratam os melhores jogadores do país. Os melhores estão lá fora. O Luiz Henrique teve lá, foi mais ou menos, não foi mal, mas foi mais ou menos, já voltou rápido, grana boa do Botafogo. Tá bom, pode. Se quiser fazer a seleção daqui, faz, não tem problema nenhum. Não vai ter muito sucesso, né? Mas eles vão começar a pedir autógrafo para os jogadores da Premier League. Vai ser um negócio meio esquisito. Mas o Luiz Henrique entrou bem no jogo, sim. Ele foi bem, fez uma boa partida. Aliás, hoje foi um jogo muito tranquilo. Até o pênalti, né? Até o pênalti, que o jogo estava meio... Não é que o Brasil, em nenhum momento, ele foi dominado pelo Peru, mas ele jogava muito lateralmente, tinha muita dificuldade de finalizar. Teve aquele lance do Rafinha, que a bola espirrou, ele devia ter olhado e batido, tirando do goleiro, ele bateu muito forte, e a bola bateu na trave, depois o lance daquele pênalti, bem mais ou menos, que o árbitro acabou marcando, a partir do gol, aí sim, a seleção peruana saiu um pouquinho mais e o Brasil teve espaço para trabalhar. Gostei muito da maneira como o Andrés Pereira entrou no jogo, gostei dos dois pontos, tanto do Savinho como do Rafinha, achei que os dois tiveram um comportamento bom. Os dois laterais, né? Os dois meninos também tiveram vontade, mas é um jogo difícil de você jogar porque é uma seleção muito frágil do Peru, né? A seleção peruana é muito frágil e aí é um jogo mais fácil de você prevalecer. E gostaria entendo como o titular desse time tem que ser o Endrick, no meu modo de entender. Acho que o Endrick tem que ter um lugar no time. Mas é claro que o técnico é o Dorival, mas no meu conceito, o Endrick teria começado jogando essa partida. Mas pra mim hoje, não dá pra tirar o Luiz Henrique, não. É a segunda boa atuação do Luiz Henrique pela seleção brasileira seguida. Ele dá uma assistência numa jogada bonita pro Andrés Pereira. Ele faz o gol e a gente sempre diz, né, quando o jogador entra por poucos minutos, a gente fala, mas teve pouco tempo para mostrar serviço. O Luiz Henrique é a prova de que em pouco tempo, muitas vezes, alguém aproveita e se garante como titular. Eu, nesse aspecto, eu vou discordar do Flávio, tá, Bruno? Te passo a palavra, depois eu quero ouvir o Piperno também. Eu acho que hoje Luiz Henrique e Savinho não podem sair da seleção brasileira, não. De verdade. Porque eu acho que eles não só fazem gol, não só têm estrela, eles mudam o jeito da seleção brasileira jogar. Quando a bola chega no Savinho, ele vai pra dentro, ele tenta a jogada, ele cria, ele tem ousadia. O Luiz Henrique sempre entra também com ousadia, indo pra dentro, tentando as jogadas. Eu não tiraria esses dois hoje do time. Eu acharia injusto, porque a seleção brasileira costuma mostrar uma bosta de futebol. Quando mostrou um tipo de jogo bom, eu sei que o adversário é fraco, mas o Chile também era. O Chile era o penúltimo colocado, assim como era o Peru hoje. E aí a seleção brasileira jogou no segundo tempo. Graças, principalmente, na minha opinião, ao Savinho, que desde o começo tentava, e o Luiz Henrique. Eu gostei muito desses dois. Você concorda com o seu pai? Eu não colocaria o Endrick hoje, não. Eu deixaria esses dois jogando, porque eu acho que agora eles estão com confiança, junto com o Rafinha. Ou você concorda com o Flávio, também colocaria o Endrick. Quero saber de você, Bruninho. Concorda que Savinho e Luiz Henrique foram os destaques? Ou você apontaria mais algum nome aí como destaque da seleção brasileira hoje? Bom, boa noite, Pilhado, boa noite a todos. O Luiz Henrique entrou muito bem, já fez o gol contra o Chile. O Savinho, eu gosto bastante dele. Acho que o Savinho, desde a primeira convocação, ele tá bem à vontade. Desde a primeira oportunidade, foi com o Dorival, que ele foi chamado pela primeira vez. Ele joga muito tranquilo. Ele não sentiu nenhum peso de jogar na seleção. Claro que vai ter jogo que ele vai jogar melhor, outros ele vai jogar abaixo, mas ele muito tranquilo. Desde o início do ano ele esteve já na primeira convocação do Dorival, naqueles jogos com Inglaterra e Espanha. E foi para a Copa América, na última ele se machucou, foi cortado, mas ele esteve em todas as convocações com o Dorival Júnior. O Luiz Henrique, muito bem. No time titular, na teoria, eles disputam a mesma posição. Os dois jogam ali pelo lado direito. O Luiz Henrique, nos dois jogos, entrou no lugar do Savinho. Teoricamente, o Vinícius Júnior vai estar do lado esquerdo no próximo jogo. Então, eles têm uma vaga. O Endrick hoje disputa mais com o Igor Jesus. Posição por dentro ali. Pode jogar sem centroavante, mas eu acho que com centroavante o time rendeu melhor.
Então eu acho que na próxima convocação, no próximo jogo, ele vai manter um centroavante. Pode ser o Igor Jesus, pode ser o Endrick. É uma posição ainda aberta. Poderia ser o Pedro, se não tivesse machucado. Mas o time encaixou melhor tendo uma referência. O Dorival jogou várias vezes com Rafinha, Rodrigo e Vinícius, sem uma referência. Acho que com um cara de área, e o Igor Jesus fez bem isso, ele mais do posicionamento, fez um gol lá no Chile. Hoje, o primeiro gol, o pênalti foi numa jogada dele. Mas eu acho que vai ter ou o Igor ou o Endrick, e o Savinho e o Luiz Henrique, teoricamente, disputam a posição na ponta direita, com o Vinícius na esquerda. E aí pode ter uma disputa aí, Rafinha, Rodrigo, uma disputa aberta. Tem bons jogadores, tem opções. A questão é coletivamente, o time se acertar. Esses 2 jogos foram importantes vencer porque tinha que vencer, matematicamente, pelos adversários, tinha que fazer 6 pontos, fez, deu uma respirada na tabela, que chegou a ficar ameaçado ali, agora está mais confortável em relação à classificação e quem sabe ganha confiança. E aí começa a melhorar mesmo coletivamente. E essa questão dos jogadores do Brasil é uma questão financeira também. É natural que os melhores jogadores joguem onde pagam mais. E eles, por isso que nos últimos anos a seleção, a base era da Europa. Na última Copa, no Catar, eram 3 dos 26, foram 26 para a Copa, 3 atuavam aqui no Brasil, o Everton Ribeiro, Pedro e o Everton. O Everton, goleiro do Palmeiras. Na Copa da Rússia também eram 3, era o Cássio, o Fagner e o Jeromel. E só o Fagner entrou em campo, o Cássio e o Jeromel nem jogaram na Copa da Rússia. Nessas últimas convocações e nas próximas, acho que nesse ciclo de 2026, essa média de 3 ou 4, ela vai subir para 6 ou 7. Uma outra pode ter 8, sei lá. Vai ter mais por causa da parte financeira. Os times do Brasil estão com mais dinheiro, está mais difícil de tirar jogador do futebol brasileiro. Antes, qualquer time médio da Espanha, Itália, Alemanha tirava jogador aqui por 8, 10 milhões de dólares. Hoje não tira mais. Seja por times terem se organizado, como Flamengo, Palmeiras, ou SAFs como o Botafogo. Então hoje é mais difícil. Hoje, para tirar um cara bom daqui, é de 15 milhões de euros para cima. E aí, talvez por esses valores, alguns jogadores não interessem para o mercado europeu. Os meninos como o Estevão e o Endrick interessam. Outros pagam até muito mais que isso. Outros que são bons, você pede, 25, eu quero 25 milhões de euros, 20 milhões. Talvez o europeu não se interesse. E antes eles vinham aqui, por metade disso eles levavam qualquer um. Então, por essa parte financeira do futebol, que houve uma mudança assim no futebol brasileiro na parte de grana, times médios de Espanha e Itália hoje não tem muitos jogadores brasileiros. Na Bundesliga não tem nem 10 brasileiros hoje na primeira divisão. E na Espanha, Sevilha, Villarreal, times tinham muitos brasileiros, hoje não tem mais. Só quem quiser dar uma olhadinha aí nos sites que tem os elencos todos. Então, só leva jogador daqui com frequência. Inglaterra, aí, inclusive os pequenos da Inglaterra também levam, tem vários na seleção, porque os times, inclusive pequenos da Inglaterra, têm dinheiro. Real Madrid leva, Barcelona, se quiser, acaba levando, apesar de todos os problemas. Um Bayern de Munique, se quiser, leva, um Paris Saint-Germain leva, os times da Arábia Saudita. Fora isso, fica mais difícil de levar jogador bom daqui, porque é de 15 milhões de euros para cima. Agora, hoje em dia, né, Bruno, os clubes brasileiros também pagam esse valor. Pagam. Aí que tá, o Botafogo pagou isso pelo Luiz Henrique. Sim. O Botafogo pagou caro também pelo Almada. Foram os 2 jogadores mais caros da história do futebol brasileiro. Então hoje tem isso também. Hoje tem clube no Brasil, como o Botafogo, que tem poder financeiro para comprar esses jogadores que... o Luiz Henrique não estava mal na Europa, não. Ele vinha jogando bem no futebol europeu. E o Botafogo conseguiu tirar o cara da Europa. Claro, tem aquele lado que saiu a notícia hoje, que o Luiz Henrique e o Igor Jesus só devem ficar no Botafogo se o Botafogo conquistar a Libertadores. Porque aí o Textor vai querer que eles joguem o Super Mundial. Se não, a tendência é que os 2 partam para o Lyon, que também é um clube do Textor, e eles iriam para a Europa. Agora, jogam no Brasil, né, Piperno? É isso que eu digo. Eu acho legal a gente ver jogador que joga no Brasil decidido para a seleção brasileira. Eu entendo totalmente o que o Flávio diz, eu gosto de zoar, claro, que ele fala, jogador que está na Europa tem que ter mais chance na seleção. Só que hoje no Brasil, o Pedro joga em altíssimo nível, o Gerson foi outro jogador que teve uma atuação boa hoje. Joga no Brasil. Tá jogando muito no Flamengo desde o começo do ano. Mesmo quando o time todo não tinha vergonha na cara, o Gerson carregou o time do Flamengo nas costas. Luiz Henrique, Igor Jesus, o próprio Almada, né, que joga no futebol brasileiro, tem nível aí de seleção da Argentina, campeão do mundo. Ou seja, hoje o Brasil tem poder financeiro para ter jogadores que possam se destacar na seleção brasileira, Piper. Bom, pessoal, tem aí, além do campo e bola, né, para falar dessa atuação magnífica do Luiz Henrique, que, como bem falou aí no troca de passes, 150 e poucos minutos em campo para a seleção brasileira, contando aquela primeira da FIFA, né, que ele jogou titular um jogo, depois entrou no segundo tempo em outro, e essa agora que ele jogou no segundo tempo os 2 jogos, ele tem 150 e poucos minutos em campo, tem 2 gols e uma assistência, participação direta em gol 3 vezes, ou seja, a cada 50 minutos, pouco mais de um tempo de jogo, ele participa diretamente de um gol. Mas temos aqui que falar de outras coisas, né? Estranhamente, né? O presidente da CBF, Edinaldo, convidou a Leila Pereira, do Palmeiras, presidente do Palmeiras,
para assistir o jogo da seleção brasileira em Brasília com ele, né? O amor está no ar, amigos para sempre, né? Não sei qual é a relação de amizade calorosa de Leila e Edinaldo, mas os outros clubes que fiquem de olho, tá? É muito estranho isso aí. O chefe de delegação, se não me engano, era o cara do esporte, não era a Leila. Ela já foi chefe de delegação em outras vezes, não nessa. Quem tinha que estar lá com o Edinaldo era o cara do esporte, presidente, ou não sei o que do esporte lá, né? Não a Leila. Estranhamente, né? O Brasil já ficou hospedado, né? Ali fazendo treinamentos no CT do Palmeiras. Aí agora ele chama a Leila para o jogo com ele. A Leila que já falou que quando tem um problema, ela vai lá na CBF, bate na porta e tem uma reunião. Ela não fica mandando recadinho, ela vai lá para conversar. É estranho essa relação muito próxima, né? De Leila Pereira com o Edinaldo. Sempre muito próximos. Isso é uma coisa a ficar bem de olho. Porque não é normal, né? Que enquanto times como o Botafogo, que manda e-mail não é respondido, Corinthians que teve solicitação, né, não atendida com relação aos jogos adiados aí, que adiaram sem consultar Corinthians e Vasco, né? Enquanto isso acontece, outros times têm aí muita proximidade com o senhor Edinaldo Pereira, presidente da CBF, né? Também tivemos ontem o Almada, cara, meteu gol pela Argentina. O jogo foi uma baita goleada, né? Foi 6, se não me engano. A Argentina meteu 6-0 na Bolívia, né? 3 gols de Messi. Show de Messi, que meteu o 100º dele. Aí meteu o gol 101 e 102 também. Mas o Almada, que entrou aos 19 do segundo tempo, meteu um gol aí e participou dessa grande goleada. Almada que volta, mais um que volta da seleção do seu país, cheio de moral, né? Não foi só o Luiz Henrique que meteu gol em 2 jogos, que deu assistência. Não foi só o Igor Jesus que meteu gol, que sofreu pênalti, né? Que deu assistência, né? O Almada também participando diretamente de gol na Argentina. Primeiro gol dele com a camisa da Argentina na seleção principal, né? Na seleção principal da Argentina. Também tivemos o Bastos, cara. O Bastos jogou, o jogo foi ontem às 13 horas mais ou menos de Brasília, um fuso horário aí, né? Da Angola para cá. O Bastos jogou 90 minutos e deu uma belíssima assistência a la Gerson, né? Pro gol da Angola, cara. Um passe de muitos metros, deixando o centroavante da Angola na cara do gol para fazer aí o gol, né? O time ganhou de 1-0 sobre Níger, né? As eliminatórias para a Copa do Mundo lá na África. O jogo foi no Marrocos. Então você vê que os brasileiros estão muito destacados, cara. Muito destacados nesse cenário aí de Copa do Mundo, eliminatórias da Copa do Mundo. Cada país que tem um brasileiro, que tem um botafoguense, né? Não é brasileiro, que tem um jogador do Botafogo, tem um alvinegro lá, esse cara se destaca, não tem jeito. O Botafogo é protagonista e vão ter que nos engolir. Pessoal, eu fico por aqui, tá bom? Tem mais vídeo ainda sobre Botafogo, sobre seleções ainda hoje, tá? Mais tarde tem mais conteúdo. Ó, antes de sair do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no nosso canal. Notícias do Fogão, eu sou o Rafael, um grande abraço a você, ótimo dia de trabalho você que está aí acordando cedo para ir trabalhar, um ótimo dia de trabalho e até o próximo vídeo.